Igreja, vamos fazer a leitura de alguns versículos, mas eu peço à igreja que ao término não fechem as suas Bíblias, porque nós vamos ir a outros versículos, amém? A primeira leitura que nós vamos fazer se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo a partir do 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Amém? Irmãos, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós vimos em João 19:30 que o Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos, ele prediz a sua morte, e Jesus morre como havia predito. Jesus ali no capítulo 20, ele ressuscita como havia anunciado. Antes de sua ascensão aos céus, ele permanece ainda 40 dias na terra, onde nós vamos encontrar em Atos 1:9. E quando nós chegamos, igreja, aqui no texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e os encontra trancados com medo dos judeus. Então, igreja, o tema que o Senhor nos traz ao nosso coração na noite de hoje é: o medo aprisiona, Jesus liberta. O medo aprisiona, Jesus liberta. Então, quando Jesus se dirige ali, vai de encontro aos seus discípulos, ele encontra ali os seus discípulos, como diz no versículo 19, que os seus discípulos eles estavam trancados com medo dos judeus. Quer dizer, após a morte ali de Jesus, levanta-se uma grande perseguição, e os discípulos ali com medo de que viesse ali a acontecer com eles o que aconteceu com Jesus, eles prontamente correm, eles se trancam com medo dos judeus. Mas glória seja dada ao nosso Deus, que Jesus, já conhecendo a nossa natureza, Jesus vai de encontro a eles. E Jesus chega ali no meio deles e diz: paz seja convosco. E Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, igreja, para que eles fossem testemunhas que o Pai o havia ressuscitado no terceiro dia. Então, como eu já disse, igreja, o Senhor quer falar aos nossos corações a respeito de medo. E muitas vezes nós queremos acreditar que ter medo significa não ter fé. E o caminho, amados irmãos, não é por aí. E nós vamos compreender ao longo do momento que o Senhor nos proporciona nessa noite. Então, o primeiro ponto que o Senhor quer tratar aos nossos corações a partir do medo, é que o medo nos leva a esquecer quem é o Senhor, o que Ele já fez por nós e através de nós. O medo nos leva a esquecer quem é o Senhor, o que Ele já fez por nós e através de nós. E nós contemplamos ali os discípulos trancados, aqueles homens que caminharam com Jesus, que tiveram uma experiência com Jesus, homens que foram chamados pelo Mestre, homens que foram ensinados pelo Mestre, mas quando ali se levanta a perseguição, quando Jesus ali é preso, eles fogem, eles temem, eles abandonam Jesus e eles se trancam. E como eu já havia falado, igreja, ter medo não significa falta de fé. Ter medo é falta de coragem,
falta de força, falta de vigor para enfrentar as dificuldades. Porque quando Jesus, aqueles discípulos estavam ali no barco, junto com Jesus na tempestade, que se levantou aquele temporal, e Jesus repreendeu ali os ventos, Jesus em momento nenhum, ele disse aos seus discípulos, homens sem fé. Mas ele disse, homens de pequena fé. Então aqueles homens, a partir do chamado de Jesus, eles receberam como dom a fé. E cada um de nós também, no ato da conversão, nós fomos agraciados por Jesus com a fé como dom. Então havia a fé no coração daqueles homens. Então não quer dizer que porque nós temos medo, quer dizer que nós não temos fé. O medo faz parte da nossa natureza humana. Nós vivemos principalmente nos tempos atuais situações de grandes medos, de grandes temores. Isso não quer dizer que nós não cremos no poder de Deus, que nós não temos experiências com o Senhor, que Ele já não nos usou para mostrar o seu poder, para mostrar a sua soberania, mas o medo faz parte da nossa natureza. E o Senhor quer que nós entendamos isso. Ter medo não significa falta de fé. Significa falta de coragem. E nós vamos observar, igreja, em 1 Reis 19:3. Eu peço que a igreja também acompanhe junto comigo. 1 Reis 19:3. Nós vamos encontrar outro homem que dá testemunho de que ter medo não é falta de fé. Nós vamos encontrar ali, igreja, Elias, um homem que tinha uma vida em comunhão com Deus, um homem que Deus já havia usado poderosamente para mostrar o seu poder sobre a terra, e ele se encontra ali numa situação de uma ameaça de uma mulher, e diz o texto que Elias temeu pela sua vida. Então nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, para nós ganharmos tempo, que diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Então, quando nós vemos a história desse homem, quando nós chegamos aqui, igreja, no capítulo 17, versículo 1, nós vamos entender muito bem que ter medo não é falta de fé. Porque o profeta Elias, esse tesbita dos moradores de Gileade, como diz no capítulo 17, ele diz que tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele diz que cuja face estou, perante o Deus de Israel. Então isso não é fé? Será que esse profeta, esse homem de Deus, não tinha fé no Deus de Israel? E agora se encontrava deprimido, se encontrava com medo da ameaça de apenas uma mulher, chamada Jezabel. Isso Deus está nos mostrando que ter medo não significa não ter fé. Ter medo é falta de coragem, de vigor para enfrentar. E o Senhor está nos mostrando com isso. Elias temeu as ameaças de Jezabel. Temeu o que podia lhe fazer o homem. E nós muitas vezes, igreja, corremos também esse risco. Em momentos de depressão, em momentos de dificuldades que nós enfrentamos, nós corremos o risco de temer o homem, de temer o inimigo, diante da situação que é colocada ali diante de nós. Elias temeu. Esse profeta de Deus, esse homem de fé, que andava na presença do Senhor segundo ele, este homem que Deus usou poderosamente para destruir, para matar todos os profetas de Baal, esse homem que Deus usou para dizer que não iria
chover sobre a terra e não choveu. E no momento Deus usou ele para dizer que viria chuva sobre a terra e assim aconteceu. Então esse homem era um homem de fé. Mas tanto Elias como cada um de nós estamos sujeitos a temer. Estamos sujeitos a passar, igreja. E o Senhor nos mostra, com esse exemplo de Elias e os discípulos, daqueles homens que foram chamados por Jesus, daqueles homens que aprenderam ali na presença de Jesus durante o tempo de peregrinação de Jesus. Eles temeram o inimigo, eles temeram as perseguições, eles temeram o que lhe podia fazer o homem. Mas Jesus, glória seja dada ao seu nome, porque ele vai de encontro aos seus discípulos. Ele não permite, igreja, de maneira nenhuma, que o medo leve vantagem sobre a vida daqueles que são dele. Amém? E nós vamos observar também, igreja, que assim como Jesus foi de encontro à vida de seus discípulos ali, quando estavam com medo dos judeus, o nosso Deus, o nosso Senhor, vai ali de encontro a Elias, que pediu para que Deus tirasse a sua vida. Ele pediu para si a morte. E Deus vai de encontro àquele homem. E Deus diz: o que é que tu estás fazendo ali, Elias? Quando ele entra naquela caverna. Glória seja dada ao nosso Deus, porque diante dos nossos medos, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara, o Senhor vai e nos resgata de lá. E foi isso que Jesus fez, porque quando nós voltamos para o Evangelho segundo João, nós vamos observar que Jesus vai ali de encontro aos seus discípulos, e que Jesus, diz o texto, igreja, diz o texto que Jesus se põe ali na frente deles e mostra ali a eles que ressuscitou para a glória de Deus Pai. E Jesus diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. E ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito. Então, para a glória de Deus, Jesus não desampara, Jesus não abandona. Jesus vai de encontro àquele que está na caverna. Jesus vai de encontro àquele que está temeroso por sua vida. Jesus vai de encontro àqueles que estão trancados, com medos de N coisas. E quando nós, igreja, vamos observar, nós vamos ver, igreja, que não nos falta, nos tempos atuais, principalmente, são medos a serem vencidos. E que o Senhor chama a nossa atenção na noite de hoje. Nós temos medo do abandono, nós temos medo da solidão, nós temos medo do sofrimento, nós temos medo do desamparo, nós temos medo do sofrimento, nós temos medo do desemprego, da fome, do fim do casamento, da situação financeira, da pandemia, de adoecer, de novos desafios e, por fim, nós temos medo de morrer. E o que não nos falta, amada igreja, são medos em nossas vidas e que nós precisamos vencer. Vencer de que forma? O Senhor vai nos dizer de que forma nós iremos vencer os nossos medos. O ponto 2, igreja, que o Senhor fala aos nossos corações, é por medo, tomamos decisões precipitadas. Por medo, tomamos decisões precipitadas. E nós vamos observar aqui, no Evangelho segundo João também, capítulo 21. Jesus mais uma vez vai de encontro ali aos seus discípulos. E de Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou.
estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. O segundo ponto que a igreja ouviu: por medo, tomamos decisões precipitadas. Pedro, como nós já vemos, havia caminhado com Jesus, já havia tido aquele encontro maravilhoso com Jesus após a sua ressurreição. E Pedro estava com medo de haver perdido o privilégio de ser testemunha de Jesus por o haver negado. E o que Pedro decide fazer com a vida dele? Ele decide fazer o caminho de volta às velhas práticas. Ele decide fazer o caminho de volta àquela vida de pescador. E Pedro não conseguia entender que uma vez alcançado pela graça, igreja, é para a eternidade. Não tem mais como fazer o caminho de volta. Não tem mais como olhar para trás. Jesus chamou, está chamado. Pertence a Ele. Jesus disse em sua palavra: todos que o Pai me deu são meus, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Pedro ainda não havia entendido isso, mesmo tendo recebido o Espírito. E ele toma a decisão de ir pescar. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado nas decisões precipitadas que nós tomamos. Pedro achou e acreditou que não tinha mais o privilégio de ser testemunha de Jesus, e ele pensou por precipitação e fazer o caminho de volta, voltar à vida de pescador. Mas a vida não é dessa maneira. Aquele que é de Jesus, que pertence a Jesus, vai ter uma vida diferente a partir do momento do chamado. E quando nós vamos observar, quando Jesus chamou aqueles homens, nós vamos encontrar em Mateus 4,19, que Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então não tem mais como fazer o caminho de volta. Tem que seguir e servir Jesus. Fazer da maneira como Jesus disse no dia do chamado, ser pescadores de homens, assim como Jesus falou em sua palavra. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando nós contemplamos novamente esse versículo, nós vamos também observar que por medo, igreja, nós muitas vezes corremos o risco de induzir outras pessoas a nos acompanharem nas nossas decisões equivocadas. Nós não só queremos fazer o caminho de volta, como o povo ali de Israel, quando o Senhor tira do Egito e sai guiando pelo caminho, o Senhor leva eles pelos caminhos mais difíceis, que é para que eles, não vendo a guerra, não se arrependam, certamente temam a guerra e queiram voltar para o Egito, porque o Senhor jamais permite que aquele que Ele tirou do Egito faça o caminho de volta. E nós corremos o risco de induzir outras pessoas a cometerem os mesmos equívocos que nós corremos o risco. Porque o texto diz no versículo 3, no capítulo 21, quando Pedro diz: vou pescar, automaticamente os outros discípulos dizem: também nós vamos contigo. Veja a decisão precipitada de Pedro, induzindo aqueles outros discípulos que os estavam acompanhando. Eles disseram: nós também vamos. Então, observe como uma decisão precipitada nossa, podemos levar outras pessoas a caírem nos nossos erros, nas nossas decisões equivocadas. Precisamos ter cuidado com aqueles que estão conosco.
Precisamos ter cuidado e zelo com aqueles que estão à nossa volta. Precisamos ter cuidado com aqueles que Deus colocou sobre os nossos cuidados, para que a gente, nas nossas decisões equivocadas, não venhamos a induzi-los a cair nos mesmos erros que nós possivelmente cairíamos se Jesus, pela sua infinita misericórdia, não viesse ao nosso encontro. Pedro disse: vou pescar. Os discípulos disseram: nós vamos também. Precisamos ter cuidado com as nossas decisões. Pedro temeu não ser mais privilegiado de Jesus em ser sua testemunha e se precipitou. Não entendeu que uma vez chamado é para a eternidade. Aquele que Jesus chamou é para a eternidade, igreja. Precisamos tomar cuidado. Amém? O terceiro ponto que o Senhor trata aos nossos corações na noite de hoje é que quando o medo vier, olhe para Jesus. E você vai entender porque o Senhor colocou em meu coração que ter medo não significa falta de fé, mas ter medo significa falta de coragem. E que o medo aprisiona e que só Jesus liberta. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, igreja. Jesus no Getsêmani, 14, do 33 ao 38. Amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, do 33 ao 38. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E diz o texto que, voltando-se, os achou dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Igreja, quando nós observamos esse texto, Jesus ali em sua agonia no Getsêmani, Jesus ali em seu sofrimento, Jesus ali, ele estava com a sua alma profundamente triste, e ele diz: profundamente triste até a morte. Jesus estava profundamente triste até a morte, porque ele estava temeroso daquele momento que ele iria enfrentar. Para nos mostrar com isso, que ele sendo 100% Deus e 100% homem, para nos mostrar que a sua natureza humana, que a sua carne era temerosa, que ele estava ali pedindo ao Pai para que, se possível, passasse aquela hora. Jesus estava demonstrando com as suas palavras que ele estava temendo aquele momento de dor, ele estava temendo aquele momento de sofrimento que ele iria enfrentar. E é por isso que nós precisamos entender que o medo, igreja, faz parte da nossa natureza humana. Não significa que nós não temos fé no Deus a qual nós servimos. Jesus nos dá esse testemunho. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava em agonia, ele estava em sofrimento, ele estava temendo aquele momento. E ele dizia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
para mostrar que nós tememos o sofrimento, para mostrar que nós tememos a dor, para mostrar que nós tememos os momentos de dificuldade. Jesus deixou registrado que a carne do homem é fraca, que a nossa carne é fraca, que a nossa carne teme os momentos de dificuldades que se levantam contra as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos permanecer em harmonia com Deus, porque a nossa natureza humana é fraca. Esse acontecimento, igreja, foi uma tentação de Satanás, visando a queda do povo de Deus. Se possível, impedir o plano da salvação. Esse acontecimento foi uma tentação de Satanás, para que, se possível, impedir o plano da salvação. E quando eu disse, quando o medo vier, olhe para Jesus, porque Ele venceu o medo e nos libertou. Somente Jesus venceu o medo e nos libertou. Se o medo, igreja, for a nossa fraqueza não resistida, como resistiu Jesus, Satanás vai nos aprisionar nele. Quando eu digo olhe para Jesus, siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele não permitiu que o medo da dor, o medo do sofrimento, Jesus temeu a ira do Pai que estava para ser derramada sobre ele pelos nossos pecados. E quando eu digo olhe para Jesus, porque ele venceu o medo, Jesus, ele não permitiu que o medo que estava sobre ele tomasse lugar maior do que os propósitos de Deus Pai em sua vida. E é isso que nós precisamos aprender. É dessa forma que nós precisamos viver, seguir o exemplo de Jesus em meio ao sofrimento, em meio às tentações que se levantam contra as nossas vidas, fazendo com que o medo tome conta de nós e faça com que a gente tema ali fazer a vontade do Pai. Nós não podemos, igreja, nós não podemos permitir de maneira nenhuma, porque Jesus venceu o medo para nos libertar, para nos dar salvação, igreja. E é por isso que nós não podemos permitir que o medo ganhe força, que o medo tome lugar em nossas vidas. Nós somos povo eleito de Deus. O Senhor, a partir do chamado, colocou a fé no seu poder e na sua soberania em nossas vidas. E que se nós vigiarmos e orarmos, como Jesus nos deu exemplo daqui, nós vamos resistir à tentação. Nós vamos vencer os nossos medos, assim como Jesus venceu. E Jesus disse: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus sabia o que estava enfrentando. Jesus sabia que não seria fácil aquele momento do afastamento do Pai. Jesus sabia que não seria fácil está sobre si a ira de Deus Pai pelos nossos pecados. Jesus temeu como homem, mas para a glória de Deus, ele não negou a vontade de Deus. Para a glória de Deus e para benefício nosso, Jesus suportou o peso dos nossos pecados e não deu lugar ao medo. E nós também não podemos dar lugar ao medo. Jesus tem falado ao nosso coração. Nós somos povo que crê no Deus a qual nós servimos. Ter medo não é falta de fé, é falta de coragem. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, em momento nenhum, deixar o medo tomar o lugar dos propósitos de Deus em nossas vidas. Está difícil,
Muitas vezes o medo quer tomar conta da situação. Nós vamos dormir, nos acordamos e quando abrimos os nossos olhos, nós pedimos a Deus que a situação tenha mudado. E quando nós vamos ver os noticiários, nós recebemos notícias que nos pesam, que nos entristecem. A situação se agravou, a situação não está melhorando, não sai vacina, está faltando medicamento, e que se nós não estivermos vigiando e orando, como Jesus nos ensinou, nós esmorecemos, nós desistimos, nós deixamos a nossa fé dar espaço ao nosso medo, e não foi isso que Jesus nos ensinou. Está difícil, o caminho está estreito, mas nós não podemos, igreja, povo de Deus, deixar o medo tomar conta das nossas vidas. Um dia desses, o pastor estava na oração, estava na doutrina e ele disse: o soldado morre de pé, o soldado morre lutando. A igreja tem que se levantar. Nós precisamos entender que nós não temos vida em nós mesmos. Nós fomos chamados para servir e a seguir Jesus, para não temermos o levante do inimigo, para não temermos pandemia, para não temermos vírus, para não temermos situação financeira que o país enfrenta, não temermos desemprego, não temermos armários vazios, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que pode tudo e todas as coisas, e basta uma palavra do Deus a qual nós servimos, para todo esse mal cessar de sobre a terra. Vigiai e orai para não entreis em tentação, para que a gente não dê lugar ao diabo. Jesus foi fiel ao Pai até o fim. E nós precisamos perseverar vigilantes e em oração, porque o medo quer tomar conta da igreja. O medo quer se levantar sobre as nossas vidas. E Jesus nos chama a atenção na noite de hoje. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a nossa carne é fraca. A nossa carne é medrosa. A nossa carne tem seus temores, tem suas fragilidades. Mas isso não quer dizer que nós não temos fé. Precisamos observar a maneira que Jesus está falando aos nossos corações. Olhe para aquele que venceu o medo. Olhe para aquele que enfrentou a ira do Pai sobre si para livrar-nos dos nossos pecados, para nos conceder pela sua infinita graça e misericórdia a salvação eterna. Olhe para Jesus e vamos aguardar o seu retorno glorioso. É dessa forma que a igreja deve seguir, orando e vigiando, crendo nas promessas do Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir com cada um delas. Se Jesus tivesse dado lugar ao medo, nós teríamos sido alcançados pela condenação eterna. O nosso destino seria o inferno. Mas Jesus resistiu até o fim, à vontade e os propósitos do Pai. Que nós possamos também, igreja, como povo de Deus, povo que crê nas palavras de Jesus, perseverar até o fim, aguardando o retorno glorioso daquele que morreu, que se entregou pelos nossos pecados. Não deu lugar ao medo, não permitiu que o medo se colocasse acima dos propósitos do Pai. E é dessa forma que a igreja precisa caminhar. Jesus, ele venceu o medo, ele venceu a morte, ele venceu Satanás. E hoje, ele está à destra do Pai, que por meio do seu sacrifício foi glorificado aqui na terra e nos salva pela sua graça. Ele agora está à destra do Pai, que por meio do seu sacrifício glorificou o Pai aqui na terra
e nos salva por meio da sua graça. Que a igreja persevere, que a igreja ore e vigie, que a igreja não dê lugar ao medo, que a igreja saiba que a fé que foi plantada no teu coração, o homem não tira, o inimigo não tira. Foi Jesus quem deu, foi o Senhor quem plantou. E que o Senhor faz, ninguém consegue reverter. A igreja segue confiando no Deus de Israel, confiando naquele que chamou. Nunca, igreja, nunca pense em fazer o caminho de volta. Nunca pense em tomar decisões precipitadas. Tenha cuidado em induzir os outros a cair em teus equívocos. Nunca esqueça do que o Senhor fez por nós, o que Ele fez através de nós e o que Ele ainda há de fazer por nós para cumprir com a sua palavra. Porque o medo aprisiona, mas só Jesus Cristo liberta para a glória de Deus. Amém? E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.